E é isso aí, rapaziada, tudo bom? Aqui é Fernando Guit, no meu, no seu, no nosso podcast, no meu, no seu, no nosso YouTube. Roda a vinheta que eu volto em segundos. Dê o seu like, dê o seu dislike, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e, principalmente, dê sua opinião aqui embaixo, que isso ajuda a fazer que o canal tenha um crescimento maior, beleza? Como diria o Paulo Silvino, saudoso Paulo Silvino, ai, como era grande. Então, hoje vou falar do melhor disco de rock brasileiro dos anos 70, na minha opinião, pelo menos. O disco em questão é esse aqui, Rita Lee junto com a bandaça Tutti Frutti, e o disco é o Fruto Proibido, disco de 1975. Na formação aqui temos o espetacular guitarrista da banda, que é o Luiz Carlini, ótimo guitarrista. Um músico também fantástico, o baixista Lee Marcucci, baixista. O baterista, cara, que batera, que batera. Eu não sei porque esse cara não é mais falado aqui no Brasil. São essas coisas que não dá para entender, que é o Franklin Paolillo, batera assim, mas muito acima da média. Franklin Paolillo, sensacional, sensacional. Teclados Guilherme Bueno e os backing vocals com os irmãos Nardo, que é o Rubens e o Gilberto Nardo. Acho que eles são gêmeos. Bom, enfim. E a produção desse disco aqui ficou a cargo de um americano chamado Andy Mills. Andy Mills veio no Brasil um ano antes, ele era produtor do Alice Cooper, conheceu a Rita Lee, parece até que tiveram um rápido namoro, e a Rita Lee chamou o Andy Mills para produzir o próximo disco dela, junto com a banda Tutti Frutti. Ele voltou para os Estados Unidos, depois retornou para o Brasil para produzir esse disco. E aí que você vê a mão do cara, né, da produção. Esse disco, você ouve esse disco aqui, 1975, e ouve outros discos brasileiros do mesmo ano, da mesma época, cara, o salto, assim, a distância é muito grande, cara. É muito grande. A produção é excelente, é espetacular. É o melhor som de rock da década de 70 no Brasil. Melhor do que qualquer disco da década seguinte, da década de 80, de rock, mas não tem nem comparação. É muito bom, é um trabalho à parte aqui. É uma coisa assim fantástica, fantástica mesmo. Tem até uma história que o Arnaldo Batista, né, era companheiro da Rita Lee, Arnaldo Batista dos Mutantes, e dizem que ele era apaixonadíssimo pela Rita Lee, ele ficou com ciúmes do Andy Mills, e naquele disco dele, o Loki, disco fantástico, eu até falei aqui, podia ter até pego o disco para ilustrar aqui, mas tudo bem, te bota a foto aqui. Tem a música Será que eu vou virar bolô? E nessa música ele fala, não gosto do Alice Cooper, onde é que está meu rock and roll? Numa alusão indireta ao Andy Mills, que namorou a Rita Lee e foi produtor desse disco. Acho que ele namorou, tenho quase certeza, tá? Mas, enfim, voltando um pouquinho no tempo, a Rita Lee estava nos Mutantes. Enquanto estava nos Mutantes, ela gravou 2 discos solo com o pessoal dos Mutantes, né? Sendo a banda, que o primeiro é o Build Up, e o segundo, Hoje é o Primeiro Dia do Resto das Nossas Vidas. Por sinal, esse título eu acho fantástico. Mas isso aí ela estava ainda nos Mutantes, gravado com os Mutantes. Depois que ela saiu dos Mutantes, porque os Mutantes estavam tomando um caminho muito na onda do progressivo, Sérgio Dias, o guitarrista, fantástico também, estava totalmente mergulhado naquele som do Yes, e não tinha espaço mais para Rita Lee. E ela saiu, ou foi saída, né, dos Mutantes, e o primeiro projeto dela fora da banda foi com a amiga Lúcia Turnbull, que é As Cilibrinas do Éden. Gravaram um disco, As Cilibrinas do Éden, era uma dupla, não deu nada certo,
não teve sucesso nenhum. Ela resolveu desfazer a dupla, mas continuou com a Lúcia Turnbull no próximo disco, que é o Atrás do Porto Tem uma Cidade, um disco que eu gosto muito também, muito legal, mas com a produção, aí que tu vê a coisa da produção, a produção lá embaixo, né? A diferença sonora é gritante, mas desse disco tem duas músicas de grande destaque, que chegaram a fazer bastante sucesso, que é a Mamãe Natureza e Menino Bonito, uma balada linda. Essas duas músicas chegaram até a tocar bem nas rádios. O disco abre com um piano bar assim, muito legal, que é Dançar para Não Dançar. E antes disso, só um parênteses aqui rápido. A gente sempre ouve aquele papo: rock não dá para fazer rock com letra em português que não fica bom. Aqui, ó, se o pessoal não tem capacidade de fazer uma letra boa em português, não vem com esse papo de não dá para fazer letra em português. Esse disco aqui, os discos da Rita Lee com os Mutantes, entre outros e outros e outros e outros, é a prova viva de que esse papo é a maior cascata, é o maior caô que existe no folclore rock and roll nacional. Dá para fazer ótimas letras em português, basta ser bom. E a Rita Lee aqui estava muitíssima inspirada. Então começa com Dançar para Não Dançar, a música da própria Rita Lee, começa com um piano bar assim, muito legal, e depois entra um rockaço espetacular. Já na segunda já é o Pé na Porta, né? Um grande sucesso do disco, que é Agora Só Falta Você, música cantada pela Rita Lee e tem o vocal de fundo inteira, na música inteira, do Luiz Carlini. Os dois estão ali, vocal um coladinho com o outro, sensacional, ótima dobradinha. Mas nessa música aqui, para mim o destaque é a batera do Franklin Paulilo. Cara, que batera espetacular, coisa assim genial. O arranjo que ele fez de bateria para essa música, coisa assim muito, muito acima da média. Mas muito legal mesmo, assim, sensacional. Porra, esse cara era um baterista assim totalmente fora da curva, um cara assim que eu gosto muito. Esse para mim é o melhor disco de batera rock do Brasil, é esse aqui até hoje. Cara, muito bom gosto desse cara. Bom, enfim, agora só falta você. Eu lembro que teve um clipe no Fantástico. Antigamente, para ver um clipe, era só tinha um Fantástico, que era a Rita Lee tipo num caça, né? Um avião muito legal, ela com aquele capacete de piloto de avião, muito legal. Esse clipe do. Deve ter no YouTube, se procurar, acha. Depois tem Cartão Postal, que é um blues maravilhoso, sensacional, um bluesão mesmo, legal pra caramba. Entra a faixa título, por ironia, a música mais curta do disco, tem 2 minutinhos e pouco, mas assim, tapa na cara, assim, começa porrada e acaba rápido. E aí entra outro grande sucesso desse disco, fechando o lado 1, que é esse tal de rock and roll. Música da Rita Lee e letra do Paulo Coelho, aquele mesmo que fazia letra para o Raul Seixas e depois virou o mago Paulo Coelho. Ótimo letrista de rock, também outro cara que era a prova de que esse papo de letra em português para rock não dá certo, esse bafo tremendo. E então o lado 1 termina com esse tal de rock and roll, ótima música, ótimo rock, e tem um saxofone espetacular tocado divinamente pelo Manito, tecladista, flautista, saxofonista, um músico espetacular também de São Paulo, infelizmente já falecido. Viramos e temos o toque também com participação do Manito tocando um Hammond nessa música. Música maravilhosa também, abrindo o lado 2. Música também da Rita Lee e do Paulo Coelho, tá? Depois entra Pirataria, um rockaço também rasgado, espetacular, dela e do baixista, do Luiz Marcucci. E aí vem Luz del Fuego, que para mim é a música mais legal do disco. Uma música assim, porra, tem uma marcação de baixo e bateria nessa música que é fantástico. E tem aquele som maravilhoso do cowbell. Cowbell, para quem não sabe, está aqui esse instrumento que o pessoal acopla na bateria e beleza? Tem músicas maravilhosas de cowbell, tem a Don't Fear the Reaper do Blue Oyster Cult, You Fool No One do Deep Purple, Honk Tonk Woman não, perdão, não, Honk Tonk Woman dos Stones, enfim,
qualquer dia eu vou fazer um especial aqui só de músicas com cowbell. Enfim, o que eu estava falando? Luz del Fuego, para mim, é Luz del Fuego, aquela figura lendária aqui no Brasil, né? Aquela dançarina que dançava com a cobra e tal. Para mim, é a melhor música, letra muito inspirada da Rita Lee. E o disco fecha com o mega hit, mega sucesso, que é a balada Ovelha Negra, talvez uma das 3 músicas mais famosas da Rita Lee até hoje, que é essa balada Ovelha Negra. E no final de Ovelha Negra tem aquele famoso solo, tão famoso que é considerado o solo de guitarra mais famoso já gravado no Brasil, não só de rock, mas no geral, né? Curiosamente, o disco já estava fechado, já estava em processo de mixagem, e esse não tinha solo na versão original, na primeira versão não tinha solo. O Andy Mills estava na produção, na mixagem, fazendo a mixagem final do disco, e o Sérgio Dias cismou que tinha que ter um solo no final dessa música. E todo mundo falou, não precisa, o disco já está bom, já está fechado e tal, para aqueles papos de final de gravação. O Luiz Carlini foi para casa, dormiu e, segundo ele, sonhou com o desenho todo do solo. Voltou no dia seguinte no estúdio e encheu a paciência do produtor, falando, tem que gravar esse solo. O Andy Mills chegou e falou assim, tá, vai, grava aí, passa o som. Nessa de passa o som, o Andy Mills, não sei se foi pressentimento, algo divino, deixou gravando sem o Luiz Carlini saber, e ele começou a fazer o solo. Fez o solo num take, tal, beleza. Voltou para a técnica e falou assim, vamos fazer a boa agora? Não, falou assim, pode gravar agora, vamos fazer a boa. E o Andy Mills falou, não tem nada que fazer a boa, já está gravado, pode botar a guitarra no case, pode ir para casa, que já está gravado, não tem parado, o solo ficou ótimo. E é esse solo maravilhoso que todo mundo conhece, todo mundo adora, e realmente é uma obra-prima esse solo do Luiz Carlini. Como curiosidade, eu tenho aqui uma revista Pop, era uma revista que saía no Brasil na década de 70, que eu fazia a coleção, e sobraram algumas aqui em casa. Por acaso, outro dia, eu dando uma olhada nessa revista, e tem aqui, ó, Parada Pop. E aí, quem está em segundo lugar na Parada Pop no Rio de Janeiro? Rita Lee com que música? Ovelha Negra. Está aqui, não sei se dá para ver. Aqui tem um desenho dela, ó, da Rita Lee. Está aqui, ó, Ovelha Negra na Parada Pop aqui do Rio de Janeiro. Meu amigo, teve um tempo, por mais incrível que pareça, os mais novos podem até não acreditar, mas a gente ligava a rádio, tanto AM quanto FM, e a gente ouvia música boa. Não tinha sertanejo, não tinha essas Anitta, não tinha nada disso, essas coisas horrorosas, pavorosas, que infestam a música popular brasileira. É isso aí. Fernando Guitti, melhor disco de rock nacional da década de 70. Rita Lee, com Tutti Frutti, Fruto Proibido. Rapidinho, depois desse disco, ela gravou outro ótimo disco, não tão bom quanto esse, mas muito bom, Entradas e Bandeiras, disco muito legal. Destaque nesse disco aqui, que fez sucesso, Coisas da Vida, uma balada que ela tentou repetir o sucesso da Ovelha Negra. Coisas da Vida chegou a ser trilha de novela na Globo. E Superstar, foi um rock muito legal, muito honesto. Choquinha, muito legal. Infelizmente, já sem o Franklin Paulilo, mas entrou um cara da pesada, que é o Sérgio Delamone, que esse batera aqui, muito bom esse batera. O resto, a banda é igual. O Carlini, o Marcúcio, os irmãos, tá? Nos vocais. E depois, já meio tutti-frutti, já meio mudando, ela conheceu o futuro marido dela, né, que é o Roberto de Carvalho, se apaixonou, e aí você sabe, quando você se apaixona, o rock dá uma caída. E ela lançou esse disco aqui, um bom disco ainda, que é o Babilônia, já com o Roberto de Carvalho tocando aqui, mas ainda com o Luiz Carlini, né, e com o Lee Marcucci. O Lee Marcucci continuou tocando com ela depois,
O Carlini não, brigaram e tal, e ele pulou fora. Mas isso aqui é legal também. Destaque: Miss Brasil no ano 2000, fez um tremendo sucesso, é, e Jardins da Babilônia. Tá? E outra música que entrou em novela, Eu e Meu Gato. Não lembro de que novela era, não lembro nem se era novela das 8 ou novela das 10, que naquela época tinha novela das 10. Tá? Jardins da Babilônia teve uma regravação legal também com o Barão Vermelho. É isso aí. Semana que vem eu volto. Deixe seu like, deixe seu dislike, compartilhe o vídeo, toque no sininho aí e, principalmente, deixe suas opiniões, deixe suas sugestões. Podem xingar à vontade, que aqui a gente não expulsa ninguém, ninguém. Talvez seja o único canal que você pode xingar a minha família, que você vai continuar no canal, beleza? Até porque eu preciso de seguidores. Um abraço, até semana que vem com mais um Punchcast no seu, no meu, no nosso YouTube. Um abraço e fui!